pessoal, aqui Miguel Montoya com mais um vídeo para a rubrica Cinema em Casa. Desde já, obrigado pelo feedback. Hoje trago o épico filme de terror 2014, As Above, So Below. Ou, se preferirem, o título em brasileiro, Assim na Terra como no Inferno. Ou ainda, se preferirem o título em português, O Reflexo do Medo. Este filme é uma espécie de aventura do terror, com inspirações na obra Inferno, de Dante Alighieri. Nestas inspirações foram tomadas algumas liberdades criativas na representação dos diversos ciclos do inferno. Alguns foram representados de forma literal, outros nem sequer apareceram. Nesta aventura do terror, seguimos a nossa heroína, a polimata Scarlett, numa continuação do trabalho do seu falecido pai. O pai de Scarlett estava numa busca pela Pedra Filosofal, um conceito lendário, um objeto ou substância que consegue transformar metais em ouro e que é a suposta chave para a imortalidade. Este conceito foi criado pelo alquimista Nicolas Flamel. Assim como seu pai, Scarlett é arqueóloga, fala diversas línguas e fez longos estudos em alquimia. O trabalho de seu pai leva ao Irão, onde ela encontra a chave Rosetta, numa caverna, que na versão brasileira eles chamaram de chave rosa. Scarlett embarcou numa aventura que transcende a existência como nós a conhecemos. Uma aventura que nos vai espiar dos nossos pecados, assim na terra como no inferno. Após Scarlett achar a chave Rosetta, viaja para Paris em busca da ajuda do seu amigo, o Jorge. Se é que lhe podemos chamar amigo. É talvez a sua antiga paixão. No entanto, Jorge foi abandonado por ela numa prisão turca, enquanto Scarlett continuava a sua busca pela Pedra Rosetta. Ela traz consigo um cameraman chamado Benji. As coisas infelizmente não correm muito bem para o Benji neste filme. Jorge e Scarlett conseguem traduzir a lápide de Flamel, que contém um enigma que os guia para as catacumbas de Paris. Para seguirem em frente, eles têm que ir para baixo, se realmente querem encontrar o verdadeiro túmulo de Flamel. Todo o filme contém enigmas, alguns bons, outros extremamente ruins e crípticos, mas eles servem mais como tempero do que conduto. As catacumbas parisienses contêm os restos mortais de 6 milhões de mortos e são o maior cemitério do mundo. Para além dos mortos naturais e de doenças, ainda houveram desabamentos e ainda mais mortes de trabalhadores das obras das catacumbas. Scarlett pede a Papillon, um especialista nas catacumbas, à sua amiga Soxy e ao seu amigo Zed que os guiem nas catacumbas de Paris. Pequena dica de vida. Quando forem abordados do nada por alguém a dizer o Papillon pode ajudar, vai ter com o Papillon, e essa pessoa desaparecer quando voltam a olhar para ela, será legítimo pensar que algo de mal pode acontecer. George tem claustrofobia, devido a traumas do passado, mas é forçado a entrar nas catacumbas, pois iam ser multados pela polícia. Eu, pessoalmente, deixar-me-ia ser apanhado pela polícia. Após um tempo a andarem pelos corredores, eles encontram uma porta que Papillon se recusa a entrar, pois o seu amigo, Lataupe, desapareceu naquele mesmo túnel. Os amigos nunca o procuraram. Que se lixe o Lataupe. Logo no começo do caminho eles deparam-se com o culto de várias mulheres a cantar. Quem sabe estejam naquela altura do mês. As mulheres notam o grupo, mas ignoram-nos. Papillon convence Scarlett a tomar o caminho mais longo e assim evitarem o túnel onde Lataupe se perdeu. Após rastejarem num monte de ossos humanos, o caminho desaba. Quando olham à volta estão no reflexo da sala por onde entraram, mas está tudo ao contrário e o único caminho é o túnel proibido. Dentro do túnel proibido está o Lataupe. Que milagre! Lataupe está vivo. E Lataupe diz que o único caminho para seguir em frente é seguir para baixo. Este é o início, a introdução. O que vem a seguir é o resumo, não muito detalhado, mas ainda assim, o resumo dos acontecimentos e contém spoilers. Quem quiser parar e ir ver o filme é agora. Merece muito a pena e é um dos meus favoritos no estilo found footage, junto com os bons. O filme é uma aventura de terror muito boa, uma história de redenção dos seres humanos e expiação dos seus pecados. A imagética do túnel é assombrosa e claustrofóbica e o ritmo do filme muito bom. Eu considero que este, apesar de ser um filme de terror, é bom para ver em família, com amigos ou mesmo com a namorada. Apesar do terror, é um filme que cai bem em qualquer altura, como que um Indiana Jones do terror. Voltando à história, quando eles entram nesta sala e ultrapassam, por assim dizer, o meridiano que divide os mundos, começam a ouvir um telefone antigo a tocar. Algo impossível de estar realmente a acontecer e algo que desafia a geometria do mundo real. Uma trágica chamada e um pedido de ajuda que Scarlett não respondeu atempadamente no mundo real e que voltou para a assombrar.
O pai de Scarlett deu o nó e nessa noite Scarlett não estava lá para ajudar e não atendeu esta importante chamada. Jorge também encontra um objeto familiar, um piano, e reminisce sobre quando era pequeno com o seu irmão e tocava uma música que se chamava, se não estou em erro, Over the Ocean. Curiosamente, a última nota da música não podia ser tocada pelos irmãos, pois a tecla estava avariada. E ainda mais curioso, neste piano, a mesmíssima tecla está avariada. Após choques, enigmas e peripécias, o grupo encontra tesouros e a pedra filosofal. Enquanto retira a pedra, Papillon quebra a grade que bloqueia o tesouro, que era aquilo que ele realmente queria. Scarlett percebe que aquilo era uma armadilha. O teto da sala desaba e soterra lá a tupe. Ironicamente, soterra a toupeira. Esta sala representa a ganância. O grupo consegue escapar, mas Suxi magoou-se. Scarlett, como a polimata que é, adivinha que dá para usar a pedra filosofal para curar Suxi. Eles encontram um símbolo, assim em cima como em baixo, significando que havia uma porta no chão. Entrando no local, eles deparam-se com a frase: "Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais." Rastejando, eles entram na sala e depois a violência. Latup está na sala, teleportou-se e mata Suxi. No caminho havia um grande poço. Todos desceram. Porém, Benji foi empurrado por uma das mulheres do culto. O grupo encontra depois um carro em chamas com um ocupante, o homem que informou Scarlett sobre Papillon. Papillon é confrontado e grita que não teve a culpa e é puxado pelo objeto infernal, matando-o de imediato e enterrando Papillon, que fica apenas com os pés de fora. Continuando o caminho, os três sobreviventes começam a ver demónios e aparições. Estátuas nas paredes ganham vida e uma delas ataca George, rasgando o seu pescoço. Zed e Scarlett põem George a salvo e ele murmura: "Vitriol, vitriol." Outro enigma anterior, e Scarlett percebe que a pedra era outra armadilha e que, colocando-a no lugar, a verdadeira se revelaria. Visita as profundezas da Terra. Através da retificação acharás a pedra escondida. Ela volta para a sala, coloca a pedra e olha para um espelho polido, e é aí que ela percebe que ela própria é a pedra. Assim na Terra como no Inferno, o que está fora de mim também estará em mim. Assim como meus átomos, minhas células e Deus. Como eu acreditar que o mundo é, ele assim será. E com esta nova clareza que nós somos o nosso próprio Inferno ou o nosso próprio Céu, ela expia pelos seus pecados, desculpa-se a seu pai e despede-se dele, aceitando a sua culpa e retificando os seus erros. Scarlett volta para George, beija-o e cobra a ferida no pescoço, que é curada por ela. Ela então explica que eles devem assumir a culpa de seus pecados para serem absolvidos e assim poderem sair de lá. George tem que aceitar que não conseguiu salvar o seu irmão, pois perdeu-se na floresta e fez tudo o que pôde. Apesar do esforço, o seu irmão afogou-se. E o Zed tem que aceitar que é um monte de... Face aos problemas mentais e psicológicos que Scarlett e George passaram, acho que deviam ter morto o Zed logo de início e salvado alguém mais interessante. O pecado do Zed foi não assumir um filho. Arranjaram dois traumas horríveis para Scarlett e para George, culpa e tristeza nauseante, e o pecado do Zed foi não assumir um filho. Os pecados dos que morreram ficou para vocês, para o telespectador explorar. E podem deixar nos comentários, se assim quiserem, se tiverem descoberto os pecados dos que morreram. Scarlett, George e Zed aceitam o que fizeram e saltam num buraco. Um último salto de fé. Caem durante um longo tempo, mas estão intactos numa sala. No chão havia uma tampa de esgoto. Eles puxam e não acontece nada. Porém, Scarlett faz força para baixo. Como polimata, ela tem a clareza para perceber que a gravidade foi alterada. Eles saem numa rua de Paris. Foi uma viagem emocionante e Scarlett descobriu os poderes da pedra filosofal e pôde descobrir a verdade. George é agora um homem mais feliz e o Zed possivelmente vai assumir o seu filho. E só tiveram que morrer 3 pessoas, o Benji, Papillon e Suxi. Depois desta viagem pelo inferno, eles estão a precisar de um banho. É incrível como a distância é pervertida neste filme. Estão perto da saída, mas estão longe. 371 pés até ao verdadeiro túmulo de Famel e 371 pés para atravessar o inferno. Este found footage é simples, mas muito eficaz e é um dos meus filmes favoritos. Espero que gostem. As câmaras nos capacetes deles facilmente justificam porque eles continuam a filmar, apesar de tudo o que está a acontecer. Divirtam-se a descobrir os mistérios do filme, que deixei de fora,
pois estes vídeos são desenhados mesmo para isso. E eu nunca vou desconstruir tudo por um lado, devido às minhas próprias limitações, e por outro, devido a querer deixar algo para o pessoal que vê os vídeos descobrir. Torna toda a experiência melhor neste género de filmes. No próximo vídeo era suposto fazer o Mad God, de Phil Tippett, mas estou a sentir pressão para fazer o Long Legs. Ainda não vi, mas anda a ter um feedback muito bom e é um filme recente. Filme bom e recente parece muito bem. E sou gajo para ir ao cinema. Ele já está no cinema. Um grande abraço e até à próxima.